Olá e boas-vindas ao mais uma análise detalhada. O objetivo de hoje é fazer um mergulho profundo, de nível estritamente técnico, sabe, voltado de forma específica para a comunidade de médicos nucleares. E a grande missão aqui é dominar a imagem cerebral por PET para a detecção de amiloide, uma habilidade que se tornou essencial, né? Com certeza. E para construir essa discussão, o material de base inclui transcrições detalhadas e revisões clínicas de um programa educacional riquíssimo. Foi desenvolvido pelo professor Christopher Rowe e pela doutora Naomi Shea, para o Australian Dementia Network. Um material excelente. Ele vai direto ao ponto sobre o que realmente importa na nossa prática diária na medicina nuclear. Então, vamos desvendar isso. Há um dado logo no início dessas fontes que honestamente, absolutamente alarmante e acho que serve como o ponto de partida perfeito. A doença de Alzheimer e outras demências apresentam uma taxa de erro diagnóstico clínico de cerca de 30%. 30%. É muita coisa. Estamos falando de 3 em cada 10 pacientes recebendo o diagnóstico errado. E isso ocorre mesmo quando essas pessoas são avaliadas por especialistas focados exclusivamente em demência. É uma estatística que assusta, sem dúvida. E, sabe, é exatamente por causa dessa margem de erro inaceitável que o papel da medicina nuclear mudou de forma tão drástica e rápida nos últimos tempos. Mudou completamente. Se olharmos para trás, há poucos anos, o PET amiloide era visto quase que exclusivamente como uma ferramenta de pesquisa. Era algo restrito a ensaios clínicos, mais para entender a fisiopatologia da doença. Sim, ficava ali no campo acadêmico. Exato. Mas o cenário foi completamente revirado com a chegada das terapias modificadoras de doença. Especificamente, estamos falando dos novos anticorpos monoclonais anti-amiloide. O jogo mudou. O PET amiloide deixou de ser apenas um exame complementar, aquele exame interessante de se ter para se tornar uma necessidade clínica absoluta. Faz todo sentido. Afinal, a seleção rigorosa de pacientes para essas novas terapias exige a confirmação inquestionável de que a patologia amiloide está de fato presente no cérebro. Sem o PET, ou uma análise de líquor equivalente, prescrever esses medicamentos seria bem quase negligência, já que são tratamentos hiperdirecionados e com riscos associados. É uma verdadeira mudança de paradigma. E quando olhamos para os dados que comprovam o impacto do PET na precisão diagnóstica, os números são de cair o queixo. Vamos analisar o estudo IDEIAS, conduzido nos Estados Unidos. Eles avaliaram mais de 18 mil exames. 18 mil! Uma amostra gigantesca. Sim. E antes do PET, a concordância entre a suspeita clínica e a realidade neuropatológica era terrível, refletindo bem aqueles 30% de erro que mencionamos. E quando você insere o PET amiloide na jogada, a clareza diagnóstica simplesmente dispara. A taxa de diagnóstico de Alzheimer em pacientes com o SCAM positivo sobe de 78% para absurdos 95%. Quase 100% de certeza. Ou seja, elimina-se a dúvida. Mas a verdadeira revolução desse estudo, na minha visão de médico nuclear, está nos casos negativos. Os negativos são impressionantes mesmo. Quando o exame volta negativo para amiloide, o diagnóstico prévio de Alzheimer despenca drasticamente, de 73% para apenas 15%. O médico olha para a imagem sem captação e percebe imediatamente que precisa investigar outra causa para o declínio cognitivo daquele paciente. O exame muda completamente a conduta clínica e poupa o paciente de um tratamento agressivo e inútil, né? Essa queda de 73% para 15% é alucinante. Redireciona totalmente o plano de cuidado. Com base nesse poder de fogo, as diretrizes estabelecem 4 cenários principais onde o uso desse exame é considerado apropriado e vital. O primeiro cenário é a demência de início precoce, aquela que surge antes dos 65 anos. A apresentação clínica nesses casos costuma ser muito atípica, frequentemente mimetizando variantes da demência frontotemporal ou até distúrbios psiquiátricos puros. E o segundo é o comprometimento cognitivo leve,
a fase prodrômica da doença. O paciente tem falhas de memória mensuráveis no consultório, mas ainda preserva sua independência para as atividades diárias. O terceiro cenário é a demência de causa incerta, que permanece um mistério mesmo após uma avaliação especializada exaustiva. E o quarto cenário, que é a indicação mais recente e urgente, que já mencionamos, é a confirmação de adequação para a terapia com os anticorpos monoclonais anti-amiloide. E o que é realmente fascinante nessa história toda é observar como a evolução da engenharia de radiofármacos nos permitiu atender a essa nova e colossal demanda clínica. A evolução foi rápida. Muito. Lá no início, o arsenal da medicina nuclear dependia quase que inteiramente do carbono 11 PIB. Era, e ainda é, um excelente traçador em termos biológicos. Mas do ponto de vista logístico... A logística do carbono 11. A meia-vida física dele é de apenas 20 minutos, o que significa que o uso ficava brutalmente restrito a grandes centros de pesquisa que possuíam um ciclotron no próprio local. Dá quase para imaginar a equipe correndo maratonas pelos corredores do hospital com uma seringa blindada de chumbo para conseguir injetar o paciente antes que o traçador decaísse. É bem por aí. Era uma corrida contra o relógio o tempo todo. Por isso, a verdadeira revolução para a prática clínica em larga escala, aquela que permite que serviços do mundo inteiro ofereçam o exame, veio com o desenvolvimento dos traçadores marcados com flúor 18. Com a meia-vida de quase 110 minutos, a história muda. Exatamente. A logística de produção e distribuição regional tornou-se totalmente viável. Hoje temos 4 protagonistas principais nesse palco: fluorbetapir, flutametemol, fluorbetaben e o NAV 4694. E o detalhe mais importante para a tranquilidade do médico que vai assinar o laudo é que a sensibilidade e a especificidade de todos esses traçadores com flúor 18, quando validadas contra os achados pós-morte na autópsia, excedem 90%. Eles todos fazem o mesmo trabalho fundamental, que é seringar as placas neuríticas de amiloide cortical. Mas com tamanha precisão prometida não dá para negligenciar a execução técnica, certo? Não adianta ter um traçador excelente se a aquisição for mal feita. Vamos dissecar esses parâmetros práticos. Como a rotina de um departamento precisa ser estruturada para esses exames? A padronização é essencial. Em termos de dose administrada, o protocolo varia em torno de 5 a 10 milicures, o que equivale ao intervalo de 185 a 370 megabecquerels, dependendo sempre das especificações de bula de cada traçador. E sobre o tempo de espera? O tempo de captação é um gargalo logístico que precisa ser muito bem gerenciado pelas equipes de enfermagem e biomedicina. Exige-se uma espera de 50 a 90 minutos após a injeção intravenosa, antes de posicionar o paciente no equipamento. Essa janela é vital para permitir o clareamento do traçador do sangue e a fixação no alvo, né? Precisamente. E a varredura em si, o scan padrão, tem uma duração confortável de cerca de 20 minutos. O que é um protocolo muito tolerável, considerando que estamos lidando muitas vezes com pacientes idosos, às vezes confusos ou agitados. Não é necessário jejum prévio, não há indicação para suspender medicações de uso contínuo. É um fluxo bem amigável. Sim, facilita muito a rotina do serviço. Agora, aqui é onde fica realmente interessante. Quando as imagens chegam na estação de trabalho do médico, a ciência por trás das escalas de cores é quase uma arte à parte. Nem todo traçador deve ser lido da mesma forma na tela. Definitivamente não. E esse é um ponto de falha super comum. Traçadores que possuem uma afinidade absurdamente alta pelas placas amiloides, como o NAV 4694, o próprio PIB e o flutametamol, geram imagens com um contraste muito alto entre as estruturas. Então a exibição visual precisa acompanhar isso. Exato. Para esses, a leitura ideal é feita utilizando a clássica escala de cores arco-íris, ou rainbow. O brilho patológico no córtex salta aos olhos. Por outro lado, traçadores que apresentam um menor contraste inerente entre o córtex e a substância branca, especificamente o fluorbetaben e o fluorbetapir. E isso, eles exigem uma abordagem visual diferente. Eles devem ser lidos preferencialmente em escala de cinza.
O fluorbetapir geralmente é avaliado com os tecidos escuros, o preto, sobre um fundo branco. Já o fluorbetabem costuma ser lido como branco sobre o fundo preto. Aplicar a paleta de cores errada ao traçador errado pode induzir o médico a erros de interpretação gravíssimos, mascarando um positivo leve ou gerando um falso positivo visual. Reforça o quanto a familiaridade com o software é inegociável. Sem dúvida. E para aquela leitura na escala arco-íris, eu sei que existe um macete técnico, uma espécie de regra de ouro para o ajuste da janela de intensidade que garante a calibração perfeita. Como funciona isso na prática? Essa é a dica de ouro para qualquer leitor. O nível máximo da janela de cores no software deve ser cuidadosamente ajustado, ou seja, abaixado ou levantado, até que a substância branca do cerebelo comece a apresentar um levíssimo rubor vermelho, ou branco, caso sua escala arco-íris termine no branco. O cerebelo atua como uma âncora visual. Exatamente. Se você estiver olhando para a imagem e não houver absolutamente nenhum sinal de vermelho na substância branca cerebelar, a sua escala está mal ajustada. O limiar de corte está muito alto. E isso inevitavelmente vai apagar a captação patológica mais fraca no córtex cerebral, resultando em laudos falsamente negativos. Especialmente no caso do flutametamol, que possui uma ligação não específica à substância branca ligeiramente mais pronunciada. O leitor precisa forçar um pouco mais a janela de contraste até garantir que esse rubor vermelho apareça no cerebelo ou na ponte. É uma calibração visual muito elegante e interna ao próprio paciente. Mas, por mais refinada que seja a avaliação visual humana, a ciência sempre busca números, busca objetividade. E as fontes trazem uma explicação brilhante sobre a escala centiloide, que é a resposta da comunidade científica para a quantificação padronizada dessas imagens. A escala centiloide foi um divisor de águas. Se pensarmos bem, a escala centiloide é exatamente como a escala Celsius de temperatura. Não importa se a medição é com um termômetro de mercúrio antigo ou o mais moderno termômetro digital a laser. O conceito permanece. 0 é onde a água congela e 100 é onde ela ferve. Como isso se traduz para o cérebro e o amiloide? A analogia térmica é perfeita. No universo do PET amiloide, o 0 da escala centiloide é matematicamente fixado no nível médio de captação encontrado em indivíduos jovens, normais, geralmente com menos de 45 anos, e pacientes típicos diagnosticados clinicamente com doença de Alzheimer em fase leve a moderada. Criar essa escala de 0 a 100 permite que pesquisadores em Tóquio, clínicos em São Paulo e neurologistas em Nova York falem exatamente a mesma língua, independentemente de qual dos 4 ou 5 traçadores diferentes eles injetaram no paciente. É a padronização global em ação. Maravilha! Mas ter uma escala de 0 a 100 só é útil se soubermos o que esses números significam na prática clínica. Quais são os limiares, os thresholds, que definem a conduta? Se conectarmos essa escala ao cenário maior da progressão neuropatológica, os cortes são muito bem estabelecidos. Um valor abaixo de 12 centiloides representa um negativo verdadeiro. Significa que não há placas amiloides em quantidade remotamente significativa. E quando sobe um pouco mais? Uma pontuação que cai entre 25 e 50 centiloides é classificada como um positivo moderado. Nesses casos, já existem placas frequentes pela classificação histológica. No entanto, ainda há incerteza clínica se essa quantidade por si só é a força motriz por trás de um quadro de declínio cognitivo grave. E acima de 50? A chave vira quando o valor ultrapassa a marca de 50 centiloides. Qualquer pontuação acima de 50 correlaciona-se de forma fortíssima com o preenchimento de todos os critérios neuropatológicos para a doença de Alzheimer, implicando que aquele cérebro, muito provavelmente, já está sofrendo também com o acúmulo da proteína tau e morte neuronal. Espera aí, vamos focar por um segundo nessa zona cinzenta. Nessa faixa entre 25 e 50 centiloides, o paciente tem as placas amiloides, o exame é tecnicamente positivo, mas nós ainda não podemos bater o martelo com certeza absoluta de que essa é a causa principal da demência dele. Exatamente. E isso nos leva à dinâmica temporal da doença, que é um dos aspectos mais críticos da neurobiologia moderna.
O amiloide se acumula de forma incrivelmente lenta, furtiva. A literatura mostra que a taxa média de acúmulo é de cerca de 4 centiloides, ou 4%, ao ano. É uma biologia a conta-gotas. E se fizermos a matemática básica, se alguém chegar à clínica com 50 centiloides e acumulou a uma taxa de 4 ao ano, estamos falando de uma janela silenciosa totalmente pré-clínica de mais de uma década. Talvez até 20 anos de acúmulo contínuo antes que a memória comece a falhar de verdade. 20 anos de patologia acumulando em um cérebro funcionalmente normal. É impressionante. É por isso que grandes estudos populacionais acompanhando idosos saudáveis revelam que cerca de 30% das pessoas na faixa dos 70 anos de idade já apresentam um scan de PET positivo para amiloide sem terem nenhum déficit cognitivo identificável. Eles estão no meio dessa janela silenciosa. E isso cria uma armadilha diagnóstica imensa para o médico não avisado. Imaginemos um cenário prático. Chega ao consultório um paciente de 75 anos, com queixas graves de memória e lentidão de raciocínio. O problema real, a causa primária daquele quadro clínico, é uma depressão grave não tratada de início tardio, ou talvez uma carga alta de microinfartos vasculares no cérebro. Mas o clínico, desconfiando de Alzheimer, solicita o PET amiloide. E se esse PET retornar levemente positivo, digamos com 30 centiloides, um leitor menos experiente que não compreende essa janela silenciosa pode ancorar todo o diagnóstico imediatamente na doença de Alzheimer, baseando-se apenas na palavra positivo do laudo. E aí ele prescreve medicações para demência e ignora depressão tratável ou risco cardiovascular. A grande lição aqui é que a presença de níveis baixos a moderados de amiloide em idosos pode ser um achado incidental. Não exclui de forma alguma a obrigação médica de investigar patologias concorrentes mais agudas. Isso coloca um peso enorme sobre os ombros de quem está interpretando e laudando a imagem. Com toda essa complexidade quantitativa e as armadilhas dos achados incidentais, a técnica de leitura visual precisa ser absurdamente metódica. Como é a sistematização recomendada para olhar essas fatias cerebrais no monitor? A leitura sistemática é a defesa do médico contra o viés. A diretriz clara é começar a análise sempre pelos cortes axiais mais inferiores do cérebro e ir subindo pacientemente em direção aos cortes superiores e ao vértice. Usa-se o córtex cerebelar inferior como referência negativa e interna absoluta. Porque, biologicamente, a substância cinzenta do cerebelo não acumula placas de amiloide nessas fases. Exato. Então ela serve como gabarito visual perfeito do que é um tecido limpo. Após varrer o plano axial, é fundamental alternar para o corte sagital mediano. Essa visão é inegociável para avaliar o padrão do corpo caloso. E para padronizar o reconhecimento desses padrões, as revisões clínicas adoram usar metáforas. A gente sabe bem que a especialidade adora uma metáfora poética e visual para descrever processos patológicos densos. A mais famosa aqui é a comparação sazonal das árvores. A diferença entre a árvore no inverno e a árvore no verão. É uma imagem mental extremamente eficaz. Um scan negativo para amiloide é classicamente descrito como a árvore no inverno. Num cérebro limpo, o traçador não encontra placas no córtex cinzento. Então, a captação que enxergamos é puramente a ligação não específica aos tratos da substância branca. E essa captação se irradia a partir do centro do cérebro para a periferia, lembrando galhos finos e desfolhados de uma árvore seca. A diferenciação anatômica entre a substância cinzenta e a branca fica muito nítida. O espaço escuro que fica entre esses galhos brilhantes é a substância cinzenta limpa. E na visão sagital, o corpo caloso aparece incrivelmente bem definido. E o scan positivo, naturalmente, é a árvore no verão. Perfeito. No scan positivo, aquele córtex que antes era escuro e vazio agora capta o traçador com enorme avidez por causa das placas. Essa intensa captação cortical preenche completamente os espaços vazios entre os galhos da substância branca. Como resultado visual, a diferenciação cinzento-branca é totalmente perdida. O que se vê é uma borda cortical espessa, brilhante e contínua, semelhante a uma copa de árvore densa e cheia de folhas verdes sob o sol de verão. Fantástico.
E mergulhando nos detalhes mais sutis dessa imagem da árvore no verão, existem sinais radiológicos muito peculiares. Um deles é o famoso sinal dos hemisférios se beijando. Esse é um achado clássico. Num cérebro limpo de amiloide, a fissura interhemisférica, principalmente ali pelas regiões parietais e occipitais mediais, aparece como um espaço escuro, claro e bem demarcado separando os dois lados do cérebro. Mas, num exame positivo, a retenção intensa do traçador no córtex do pré-cúneus e do cíngulo posterior faz com que aquele espaço escuro seja obliterado. Visualmente, na tela, os dois hemisférios parecem se tocar, se beijar. E do outro lado do espectro, existem os achados negativos que, paradoxalmente, confirmam a patologia. É fascinante observar as áreas que o amiloide poupa. O córtex sensório-motor e o córtex visual primário são caracteristicamente poupados dessa deposição maciça. Essa preservação anatômica é o elo direto com a apresentação clínica da doença. O amiloide devasta o córtex frontal, parietal e temporal, destruindo as memórias, a personalidade e o raciocínio executivo. No entanto, essas tiras de córtex motor e visual resistem bravamente à patologia. É por isso que, mesmo em fases muito avançadas da demência de Alzheimer, os pacientes não ficam cegos nem paralisados motoramente. Eles caminham e enxergam, mas não sabem onde estão. E do ponto de vista técnico de quem está laudando, visualizar essa faixa sensoromotora escura e perfeitamente preservada no meio de um cérebro que, de resto, brilha intensamente pelo amiloide, funciona como um controle de qualidade interno maravilhoso de que a técnica de aquisição foi bem sucedida. Chegamos agora a uma parte inevitável em qualquer discussão sobre diagnóstico por imagem. Os vilões da precisão, as armadilhas, o reconhecimento de artefatos é muitas vezes o que separa um leitor mediano de um verdadeiro especialista capaz de assinar um laudo com confiança. Quais são as grandes pedras no sapato do PET amiloide? Vamos listar os grandes ofensores. O primeiro artefato clássico é o pulso sanguíneo, ou seja, o sangue represado. Pode ocorrer uma retenção prolongada da atividade do traçador no sangue venoso, brilhando intensamente nos grandes seios venosos durais, como o sagital superior, o sagital inferior e os seios transversos. O erro terrível aqui, especialmente para quem ainda está treinando o olho para a técnica, é confundir a atividade linear normal do seio sagital superior com a captação cortical patológica dentro da fissura interhemisférica. Exatamente. O segundo grande simulador não é bem um artefato técnico, mas anatômico, os meningiomas. Os meningiomas sempre dão dor de cabeça na imagem molecular. Por que eles acendem tanto nesses exames? A biologia exata por trás disso ainda gera alguns debates acadêmicos, mas o fato empírico e prático é que os meningiomas possuem uma avidez fortíssima, quase cega por todos os traçadores amiloides disponíveis no mercado. Eles brilham como faróis. Então, a regra de ouro é investigar as lesões. Sem dúvida. Qualquer lesão extra-axial brilhante e focal exige uma correlação imediata com a ressonância magnética ou a tomografia computadorizada recente do paciente para descartar a presença de um tumor antes de rotular aquilo precipitadamente como um depósito localizado de amiloide cortical. Faz todo sentido. E saindo da anatomia pura para a clínica novamente, existe uma diferenciação clássica e espinhosa que chega aos departamentos frequentemente. Separar a doença de Alzheimer da hidrocefalia de pressão normal, a famosa NPH, o neurologista frequentemente envia o idoso que tem marcha magnética, incontinência e confusão mental, esperando que um PET amiloide negativo sacramente o diagnóstico de NPH pura. Mas a biologia prega peças. Prega muitas peças. A frustração clínica é real, porque pacientes com NPH confirmada frequentemente apresentam PET amiloide com resultados leve a moderadamente positivos. A mecânica do cérebro ajuda a explicar isso, certo? Sim. Acredita-se que a hidrocefalia e a disfunção do fluxo do líquor prejudiquem o mecanismo natural do cérebro de lavar e eliminar o amiloide do córtex, resultando em acúmulo secundário. Ou simplesmente estamos lidando com duas patologias de idosos coexistindo no mesmo crânio.
O recado fundamental para o médico é que um scan positivo para amiloide não exclui nem de longe o diagnóstico clínico e radiológico de NPE. Outro ponto crítico e traiçoeiro na avaliação visual envolve atrofia cortical severa. Em casos de demências já muito avançadas, de longa data, os sulcos cerebrais estão tão alargados pelo líquor compensatório e as fitas de córtex cinzento estão tão finas e espremidas que essa morfologia toda distorcida pode imitar os galhos da substância branca que vemos num cérebro normal. Se a leitura for feita às pressas, sem atentar para o alargamento dos sulcos, o leitor pode entregar um laudo de falso negativo, simplesmente porque não havia espessura cortical suficiente para gerar um sinal visual forte. E, por fim, tem aquele fenômeno quase folclórico com o flutametamol. A captação occipital isolada. É um fenômeno curioso e altamente específico desse traçador. Às vezes, o exame se apresenta com uma forte captação focal restrita unicamente aos lobos occipitais, enquanto todo o resto do manto cortical, o frontal e o temporal, permanece limpo e perfeitamente negativo. Mas os estudos mostram que isso não é Alzheimer. Exato. Estudos clínicos demonstraram que esses pacientes, apesar do brilho no occipital, não desenvolvem Alzheimer. A captação não se correlaciona com o declínio cognitivo padrão. A evidência é tão robusta que o próprio manual de treinamento do fabricante do flutametamol orienta explicitamente a desconsiderar essa captação occipital isolada na hora de definir se o exame geral é positivo ou negativo para a patologia amiloide. Então, na hora de sentar, compilar todas essas armadilhas, juntar com a escala centiloide e ditar o laudo final, o que tudo isso significa na prática diária, a estruturação do documento precisa ser impecável para evitar processos e, mais importante, não prejudicar o paciente. A redação do laudo deve ser categórica e orientada à ação clínica. A recomendação padrão sugere classificar a conclusão em 4 níveis bem delineados: negativo, levemente positivo, moderadamente positivo ou altamente positivo. O nível negativo limpa a barra da patologia amiloide primária. O moderado ou altamente positivo dão um suporte formidável e confiável ao diagnóstico clínico de Alzheimer, além de validarem a indicação para os novos anticorpos monoclonais. Mas o verdadeiro campo minado, tanto no aspecto médico-legal quanto no cuidado do paciente, reside nos casos classificados como levemente positivos. Estamos falando daquela faixa quantitativa de 20 a 50 centiloides. Essa é a zona perigosa. O laudo ideal para essa categoria leve não pode simplesmente bater o carimbo de positivo para amiloide e encerrar o parágrafo. Isso induziria o clínico ao erro da ancoragem diagnóstica que comentamos antes. O laudo deve trazer uma ressalva forte e educacional. Deve deixar absolutamente explícito para o médico solicitante que essa quantidade de placa amiloide, embora detectável e real, é muito provavelmente insuficiente para justificar de forma isolada um quadro agudo de declínio cognitivo significativo. É dever do médico nuclear usar o final do laudo para proativamente recomendar investigação contínua de patologias alternativas, sugerir a avaliação para demências vasculares associadas, demência por corpus diluir, ou causas sistêmicas e psiquiátricas graves. O laudo precisa ser um guia, não apenas um veredito técnico. Essa visão integrativa é sensacional. Chegamos então à síntese de toda essa nossa jornada técnica de hoje. Fica aí evidente como o PET amiloide evoluiu de maneira explosiva, saindo dos laboratórios de pesquisa restritos para se tornar um farol prático e indispensável na seleção de terapias de ponta. Transição daquele mundo qualitativo das interpretações visuais puras, com suas belas metáforas de árvores em diferentes estações, para a solidez matemática e quantitativa da escala centiloide, proporcionou à medicina molecular um nível de precisão histórico. Hoje, dominar essas técnicas de aquisição, saber ajustar perfeitamente a janela de exibição no cerebelo, e possuir a sagacidade para desviar das armadilhas da atrofia e do pool sanguíneo são habilidades primordiais para a sobrevivência e excelência na especialidade. Sabe, revisitar todos esses dados com tamanha profundidade acaba provocando uma reflexão quase inevitável.
Isso levanta uma questão monumental para o futuro de toda a neurologia e medicina nuclear. Se olharmos para a biologia da doença, vimos de forma indiscutível que a deposição de amiloide é um processo insidioso, lento, que se desenrola nas sombras ao longo de 20 a 30 anos. E esse acúmulo já é detectável pelos traçadores Fluor 18 muito antes. Talvez 2 décadas antes de a primeira falha de memória aparecer. Considerando que as maiores mentes e carteiras da neurofarmacologia estão se voltando agora mesmo para a remoção precoce e agressiva dessas placas com anticorpos monoclonais, tentando limpar o cérebro antes que o dano neuronal se torne permanente e extenso, o paradigma de toda a nossa especialidade pode estar prestes a sofrer um terremoto conceitual ainda maior. É de explodir a cabeça se pararmos para pensar. Será que, em um futuro não tão distante, a rotina básica dos departamentos de medicina nuclear deixará de ser o diagnóstico de pacientes já idosos e sintomáticos, com a cognição já fragmentada? Será que veremos uma mudança radical, onde o PET amiloide se transformará em uma colossal linha de frente de rastreamento em massa? Pense na possibilidade de programas globais de triagem molecular voltados para adultos que hoje se consideram perfeitamente saudáveis. Pessoas ativas na faixa dos 50 aos 55 anos de idade. Tudo isso em uma tentativa audaciosa e em escala global de intervir quimicamente e erradicar a doença de Alzheimer da face da Terra. Eliminando o amiloide silencioso antes mesmo que uma única memória preciosa seja perdida. É um pensamento profundamente instigante. Uma mudança dessa magnitude exigiria uma infraestrutura logística assustadora, sem mencionar a vastidão das discussões éticas sobre intervenção precoce em indivíduos assintomáticos. Mas a ciência dos radiofármacos que discutimos hoje prova que a capacidade técnica para enxergar o inimigo 2 décadas antes já é uma realidade sólida nas nossas mãos. Um questionamento que realmente reformula a perspectiva em a importância do trabalho diário em frente aos monitores de imagem. É fascinante pensar no peso e no impacto que um laudo preciso, bem calibrado e contextualmente rico tem na trajetória de um paciente e de toda a sua rede de apoio familiar. A exploração contínua, a busca pelos treinamentos oficiais dos fabricantes, a revisão obstinada dos casos clínicos discrepantes e o refinamento constante da prática visual e quantitativa são os verdadeiros pilares dessa revolução diagnóstica. O domínio da escala centiloide e das armadilhas metabólicas é um caminho sem volta. Encerramos por aqui esse mergulho nas bases técnicas do PET amiloide. Até a próxima investigação.